E se o universo inteiro funcionasse com base numa física divina? Pois é, hoje a gente vai explorar uma cosmologia espiritual que descreve exatamente isso, como se fosse um motor cósmico que rege todo o fluxo de energia e até a nossa evolução. Bora mergulhar nesse sistema para entender como ele funciona. Olha, eu sei. Olhando para essa imagem parece um quebra-cabeça, né? Uma coisa super complexa. Mas e se a gente pensasse nisso de um jeito diferente? Imagina que isso é tipo uma placa de circuito, só que espiritual. Essa ideia, essa analogia, é a chave para a gente começar a entender como as energias divinas fluem, como elas se conectam e, no fim das contas, como impulsionam a evolução. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com os componentes básicos, depois entende o fluxo de energia, vê como as dimensões se juntam, analisa um caso específico e, por fim, olha o sistema completo. É um passo de cada vez, para ninguém se perder. Beleza. Então, para entender o motor, primeiro a gente precisa conhecer as peças, as engrenagens, né? Vamos começar pelos componentes mais básicos que formam toda essa arquitetura cósmica. Ok, o ponto central aqui é o seguinte. Existem dois tipos principais de orixás nesse sistema. Primeiro, tem o orixá essencial. Pensa nele como a usina de força, sabe? A fonte da energia pura. E lá embaixo, tem o orixá natural. Ele funciona mais como um processador. Ele absorve o que sobra de energia e redistribui para outras dimensões. Então, para simplificar, um é a fonte, o outro é o distribuidor. Guarda isso. E olha só que legal, aqui a gente vê isso na prática. É um exemplo perfeito. Na dimensão pura da água, lá no topo, a gente tem a fonte, o orixá essencial aquático. E lá na base, fazendo aquele papel de absorver e distribuir energia, está o orixá natural, que nesse caso é a conhecida Iemanjá. Bom, agora que a gente já conhece as peças, vamos ver como elas funcionam juntas, de onde vem a energia para alimentar essas dimensões espirituais e como essa energia se move por elas. O processo é bem direto, dividido em 3 passos. Primeiro, a energia pura entra por cima, na vertical. Segundo, outras 7 energias essenciais chegam pelos lados, na horizontal, como se fossem umas correntes laterais. E terceiro, toda a energia que sobra ali no meio sai por baixo, através do orixá natural e vai alimentar outras partes do sistema. É um fluxo constante, super organizado. Voltando para a nossa placa de circuito, dá para ver que as setas mostram esse fluxo direitinho. A gente vê a energia entrando por cima e pelos lados. E repara como todas essas forças se encontram bem no centro, criando o que o material de origem chama de faixa neutra. Essa área de equilíbrio é super importante para o próximo passo. Fica de olho nela. Então vamos avançar um pouco mais, porque agora a coisa fica mais interessante. Essas dimensões puras, elas não são isoladas, não são ilhas. Elas, na verdade, se combinam, se fundem, para criar realidades totalmente novas. E são essas realidades mais complexas que são essenciais para a evolução dos seres. E para a gente entender isso bem, vamos pegar um exemplo com 2 dimensões puras. De um lado, a dimensão da água, de Iemanjá. Do outro, a dimensão eólica, ou do ar, de Ogum. O foco agora vai ser nesses 2 elementos, água e ar. E é aqui que entra o conceito de dimensão dupla. O nome já diz tudo, né? É basicamente um ambiente novo, misturado, que se forma quando 2 dimensões puras se juntam. Mas para que isso serve? Qual o propósito? É como se fosse um campo de treinamento, um espaço onde os seres de um elemento puro podem aprender a absorver as qualidades de um outro elemento. E olha aí o resultado dessa fusão. A dimensão da água e a do ar, elas se conectam justamente naquela faixa neutra que a gente falou antes. Essa faixa vira um plano de existência totalmente novo, uma dimensão mista. É ali que o próximo estágio do desenvolvimento espiritual vai acontecer. Para deixar tudo isso mais concreto, mais fácil de visualizar, vamos focar bem de perto na interação entre a água e o ar, que aqui são personificados por Iemanjá e Ogum. Iemanjá e Ogum são tipo um par magnético perfeito. Pensa assim, ela rege a água com uma energia de polaridade positiva. Ele rege o ar com uma energia de polaridade negativa. E, segundo a fonte, são justamente esses opostos que se atraem, criando uma atração magnética natural entre eles. É essa atração que permite que a dimensão dupla seja criada. Tá, mas e aí? Qual a consequência prática disso tudo? Bom, nessa nova dimensão misturada, um ser que antes era só da água, puramente aquático, agora está exposto à energia do ar. E quando ele absorve essa energia nova, ele desenvolve o que o texto chama de corpos emocionais. Ou seja, a sensibilidade dele aflora, ele evolui. Deixa de ser de um elemento só para se tornar um ser aquático aéreo. Legal.
Agora que a gente entendeu esse exemplo, vamos dar um passo para trás e ampliar o foco. Porque essa parceria entre Iemanjá e Ogum não é um caso único, isolado. Na verdade, ela é só uma pecinha de um sistema muito, mas muito maior e todo interconectado de relações cósmicas. Aí vem a pergunta, né? Como é que todas essas parcerias se encaixam para formar um sistema completo? Como é que essa coisa toda funciona em grande escala? A resposta, ou pelo menos parte dela, está aqui, na chamada Estrela de Iemanjá. Isso aqui funciona como um mapa das conexões divinas dela. A gente vê que, além do Ogum do ar, ela também forma pares magnéticos com Oxalá, Oxóssi, Oxumaré e Obaluaê, cada um representando um elemento diferente. É uma teia de relações de verdade. E o mais interessante é que essa teia não é aleatória, ela obedece a leis muito claras. Por exemplo, existe uma regra fundamental de incompatibilidade. Iemanjá, que é água, não forma um par natural com Xangô, que é fogo. E o motivo é bem simples. Os elementos puros deles, água e fogo, se anulam. Isso é uma prova de que o sistema tem uma ordem, uma física própria, sabe? E só para reforçar essa ideia de que existe uma ordem, dá uma olhada na estrela de Xangô. Os parceiros naturais dele estão listados ali, e como era de se esperar, Iemanjá não aparece. Cada orixá tem seu grupo específico de parceiros compatíveis. Isso mostra que a gente está falando de um universo que funciona com base em leis, e não no acaso. E é interessante que o próprio texto de onde isso foi tirado trata o assunto com muita humildade. Ele descreve toda essa estrutura complexa como sendo só um vislumbre do pouco conhecimento verdadeiro que a gente tem sobre o que poderia ser classificado como uma ciência divina. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se esse modelo todo representa a física da evolução espiritual, uma ciência de verdade com regras de compatibilidade, com fluxos de energia, que outras leis fundamentais do cosmos será que existem e a gente ainda nem começou a entender? O que mais essa tal ciência divina poderia nos revelar?